centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de tua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Cumprimento a igreja com a paz e alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos aqui reunidos nesta manhã de domingo, dia 28, para a glória de Deus. Nós vamos orar consagrando ao Pai este momento, esta manhã tão especial que Ele preparou para nós, e peço que vocês me acompanhem nesta oração. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome para sempre, ó Pai. Tu és o centro, nós não, Tu és o centro. Tu és merecedor de toda honra, glória e louvor.
E é por isso que nos reunimos, ó Pai, como família, dedicamos o nosso tempo para o Senhor nesta hora. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, a voz do Senhor para os nossos ouvidos e as nossas palavras ao Teu coração. Ouça, Pai, as nossas orações, as nossas petições. Se inclina, ó Pai, para nós e receba, Pai, nosso louvor e adoração. Esta é a nossa oração que fazemos e desde já pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus que está no livro de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Graças a Deus pela sua palavra. Neste momento de comunicações, informamos a igreja que logo após este culto nós teremos a escola bíblica dominical. Estamos disponibilizando na descrição deste vídeo os links das classes, então você pode clicar depois do culto e ter acesso e participe, invista no seu conhecimento bíblico neste momento que, por enquanto, se trata de aulas online, tá? Mas vale a pena dedicar este tempo e investir no seu conhecimento na palavra de Deus. Se você é visitante, se você tem frequentado a nossa igreja, se identifica com ela, então você é muito bem-vindo para estar conosco no grupo Integração. É um grupo online, a princípio, que tem o objetivo de recrutar pessoas que têm o desejo de serem membros aqui na nossa igreja, tá? Então, nesse grupo no WhatsApp, nós já realizamos um encontro semanal, às quartas-feiras, às 20 horas, onde ali nós nos conhecemos, oramos juntos e meditamos na palavra de Deus. Então, se você se identifica com esta proposta, então sinta-se à vontade para participar conosco, tá? Às terças-feiras, às 20 horas, também acontece o estudo Pastor Jabes Nogueira, que tem aí a direção do pastor Paulo Sérgio, do diácono Manassés. Tem sido uma bênção os estudos, então participe. Os links estão todos disponíveis na descrição deste vídeo. No próximo sábado, a Piba Jovem começará um estudo bíblico às 16 horas com o seminarista Carlos Alberto, nosso amigo conhecido como Tijuca. Então você pode também participar. Jovens, invistam também este tempo precioso na sua vida espiritual. Estejamos juntos neste estudo bíblico também. Mais informações sobre a nossa igreja, você pode acessar as redes sociais da Piba, @PIB-Aracaju, tá? Essas então são as nossas informações. Quero dar boas-vindas e a todos que estão conosco aqui, obrigado por terem decidido. Aliás, eu não gosto de dizer obrigado, mas parabéns por você investir na sua vida espiritual e estar acompanhando este culto. Você pode compartilhar o link com seus amigos, vizinhos, familiares, para que estes também sejam edificados. Neste momento, nós vamos conhecer os aniversariantes da semana. Hoje, dia 28, Maria das Dores Cruz, Milena Santos, Pedro da Paixão, conhecido como Irmão Pedrito, e Vilma Rodrigues Paiva. No dia 29, segunda-feira, diácono Cláudio Cerqueira, Ulisses Alves Silva. Na terça-feira, dia 30, Ricardo Alves Júnior.
E na quarta-feira, dia 31, diácono Estênio Vieira, Luciana Ravel, Misael Ramos de Jesus e Soraya Lara Ramos. No dia 1º, quinta-feira, Rosimari Natividade. No dia 2, sexta, Denis Cleide Santos. E no sábado, dia 3, Antônio Gonzaga, Diaconisa Luísa Silva Dumas e Solange Barbosa. Graças a Deus por estas vidas. Vamos aproveitar e ter uma palavra de oração por estes aniversariantes, e aproveito para estender a oração para você. Se você tem aí no seu coração um motivo, um pedido, nós vamos apresentar ao Senhor. Deus conhece as nossas necessidades. Me acompanhe mais uma vez nesta palavra de oração. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Que privilégio, Senhor, nós temos de fazer parte da tua igreja. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. A tua palavra nos garante que nós podemos ter a certeza da salvação, pois o teu Espírito testifica em nós sobre isto. E nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus apresentamos a ti, Pai, as nossas necessidades, os nossos motivos de oração, os nossos pedidos. A tua palavra diz que antes mesmo dos nossos motivos saírem pelos nossos lábios, o Senhor já as conhece. Por isso nós apresentamos a ti, porque o Senhor tem as mãos que curam, que abençoam, que disciplinam, que corrigem. O Senhor tem as mãos, ó Deus, que nos fazem bem. Por isso apresentamos a ti nesta hora, ó Pai, as nossas necessidades. Apresentamos os enfermos que estão nos hospitais, que estão se recuperando em casa. Apresentamos as famílias enlutadas. Pedimos, ó Deus, o consolo do Senhor. Apresentamos aqueles que estão acompanhando os enfermos nos hospitais, tendo que fazer visitas. Ó Pai, proteja-os, ó Pai, de enfermidades, de vírus, de bactérias. Abençoa, Senhor, os profissionais da saúde, as famílias todas representadas, Pai, destas pessoas, irmãos, amigos que assistem este culto. Apresentamos também a ti, ó Pai, os aniversariantes desta semana. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Obrigado por serem parte da nossa igreja. Em nome de Jesus, Senhor, sê conosco e continue, ó Pai, nos abençoando, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus. Vamos então continuar adorando ao Senhor com cânticos espirituais. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Engana-se quem pensa que essa pandemia fugiu ao controle do Senhor. Tudo está no controle das mãos dele. Ele é muito maior do que isso. E é por causa disso que os nossos corações devem estar firmados no Senhor, na rocha que é o Senhor. Nós temos que ter consciência da grandeza do nosso Deus e confiar e acreditar que Ele sabe o que é melhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome. Alegria de toda a Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos aos teus pés, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome. Alegria de toda a Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos aos teus pés, Senhor. Queremos o teu
terra e céus e céus e céus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, neste momento teremos a pregação da palavra de Deus e nós vamos, como tema desta mensagem, os 5 fatores que Deus usa para nos preparar para o ministério. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 27 até o capítulo 13, versículo 3. É fato que a igreja é uma família, e sendo então uma família, ela tem seus membros, e os membros são diferentes uns dos outros, né? Então nós vamos pensar sobre como nós podemos ser usados por Deus para o exercício do ministério, ainda que neste tempo de isolamento, de distanciamento, mas nós temos que lançar a semente, porque as portas se abrirão novamente. Eu tenho dito que eterno é o nosso Deus, amém? E não este momento, esta fase, né? Momentos difíceis vêm, mas graças a Deus esses momentos se vão. Vamos ler então a palavra de Deus, que diz assim, versículo 27: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Os dons de curar? Fala todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Até aqui. Meus irmãos, como eu estava dizendo, a igreja é uma família, e meu pai costumava dizer que família é como a mão e seus dedos. Cada dedo é diferente um do outro. Assim também os membros da nossa família. Você pode prestar atenção na sua própria casa, né? Como que nós somos diferentes uns dos outros, mesmo tendo o mesmo sangue. Agora você imagina dentro da igreja, né? As diferenças, elas vêm também junto com a cultura, com a educação, pessoas que vêm de outras cidades, até de outros países, e congregam em um mesmo local, né? Então na igreja de Cristo existem também essas diferenças. 1 Coríntios 12, versículo 28, como nós lemos, diz: Ora, vós sois como corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Infelizmente, muitos cristãos
hoje não fazem nada exceto irem à igreja e voltarem para suas casas. Agora, existem aquelas pessoas que, na verdade, não servem, não trabalham na igreja porque não sabem nem por onde começar, né? E esta é a função também da igreja, o ensino, né? O que fazer então para que uma igreja deixe de ser plateia e passe a ser um exército? Como os cristãos podem exercer a sua função do corpo de Cristo? Quais são então os 5 fatores que Deus usa para nos preparar para o ministério? Se você não sabe, ministério significa serviço e ministro significa servo. Nós, como filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, nós somos então ministros neste corpo. Nós temos funções. Agora, onde atuar? Então, o primeiro fator que Deus usa são os dons ministeriais. Se você ler o capítulo, deixo até como tarefa para você, ler o capítulo de 1 Coríntios, no capítulo 12, este capítulo que nós lemos, o finalzinho, mas se você ler inteirinho, o apóstolo Paulo explica com detalhes sobre este tema, dons espirituais. Estava, na verdade, acontecendo um problema na igreja de Corinto sobre essa questão de dons, funções, né? Estavam pessoas manipulando os dons, estavam engrandecendo a figura humana por causa dos dons e também utilizando os dons como uma prova com os graus da espiritualidade, ou seja, pessoas se comparando umas com as outras, achando que uma era melhor que outra, pelo tipo de dom que esta pessoa tinha. Mas o que são dons espirituais? Dons espirituais são recursos enviados por Deus para os membros da sua igreja, visando o crescimento, a liderança, o governo, né, da igreja, para que esta se mantenha organizada, para a edificação da igreja, através do ensino, né, do acolhimento, do cuidado, e também para a saúde, tanto física quanto emocional, e também espiritual da comunidade. Então são recursos distribuídos pelo nosso Senhor para edificação da igreja, para o cuidado mútuo. Mas eu fiz questão de apontar o capítulo 13, porque não adianta nós termos dons, talentos, recursos, se não tivermos amor uns para com os outros. A consequência será justamente isso, essa competitividade, né, essa comparação. Aqueles que não têm determinados dons podem se sentir em um complexo de inferioridade. Eu, infelizmente, já testemunhei pessoas dizendo: pastor, eu não vou para o céu. Por quê? Porque eu não tenho o dom de línguas, porque como eu não falo outras línguas, então eu não vou para o céu. Que equívoco, pessoas deixando de desfrutar da alegria da salvação por falta de conhecimento. Então, os dons são distribuídos por Deus para nós, membros de Cristo, mediante o seu Espírito. Em 1 Coríntios 12, neste capítulo nós encontramos algumas verdades sobre os dons. Diversidade na unidade. A igreja, então, ela tem a sua diversidade de dons. Não é porque eu tenho determinado dom que o meu irmão ele precisa ter, não necessariamente. E isso faz com que a igreja seja uma comunidade colaborativa, justamente porque nós não temos o mesmo dom. Pode coincidir, né, de termos pessoas que naturalmente fazem ou sabem fazer ou foram capacitadas pelo Espírito para fazer aquilo que nós fazemos, mas isso é minoria dentro da igreja. Por isso nós precisamos uns dos outros. Diversidade na unidade. Deus está acima de tudo e todos. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 4 deste capítulo: ora, dons
Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Deus entrega o dom como lhe aprouve, versículo 18, e tanto os fortes como os fracos, o apóstolo Paulo deixa claro aqui que todos são necessários. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Você tem um propósito na igreja de Cristo. Saiba de uma coisa: você é útil para nós. Nós precisamos caminhar juntos. Eu preciso de cada um de vocês. Vocês precisam de mim, porque existem dons que Deus me deu que vocês não têm, mas existem dons que vocês têm que eu não tenho. Então nós temos que caminhar juntos. Deus tem bênçãos reservadas para a sua igreja através da sua vida. Busque no Senhor o seu dom e seja parte do plano de Deus para o seu povo e para este tempo. Você tem valor. Cantamos isso, né? Por muitos anos, você tem o valor. Você é útil para nós. Então Deus, o primeiro fator que Ele usa para nós trabalharmos, servirmos a igreja através de dons espirituais. O segundo fator é o interesse pessoal e as habilidades pessoais. Uma paixão ou algo que você sabe fazer. Deus utiliza destes recursos pessoais também. Trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o pastor Ebenezer Bittencourt, hoje presidente do Instituto Haggai no Brasil. O Ebenezer Bittencourt, ele sempre foi envolvido com empresas, com negócios, e ele então utiliza este ministério, né, do Instituto Haggai, que inicialmente foi criado para capacitar líderes cristãos, empresários, né, autônomos, para utilizar desta autoridade, desta credibilidade com seus funcionários na sociedade para a evangelização. Então ele aproveitou esta habilidade, esta experiência de vida que ele tinha para aplicar no ministério e tem abençoado por muitos anos o Brasil através deste ministério, o Instituto Haggai, um dos maiores ministérios de treinamento de liderança do mundo. Os atletas de Cristo também são pessoas apaixonadas pelo esporte, que utilizam as suas práticas esportivas para a evangelização. Arlindo Barreto, com certeza você conhece este nome, talvez não sem as máscaras, né, sem a pintura, mas o pastor Arlindo Barreto é o Palhaço Bozo, né, que por muitos anos trabalhou no SBT. Ele se converteu e utiliza deste recurso, desta habilidade para a evangelização. Nós já tivemos a experiência em Cuiabá de levar o Arlindo Barreto para a nossa igreja e é incrível as habilidades que ele tem de atrair a atenção não somente das crianças, mas dos pais, e ali então evangelizar através deste seu interesse e desta capacitação que ele tem. E você também tem seus interesses pessoais, as suas habilidades, as suas experiências de vida, né? Nós vamos chegar lá na experiência, mas aqui seu interesse pessoal e as suas habilidades, e você precisa utilizá-las, você pode utilizar para o exercício do ministério. Pastor, mas na igreja não tem especificamente um ministério que eu sei fazer, ou um departamento, uma ação. Então você pode trazer como sugestão, porque quem sabe Deus pode te usar exatamente nesta área. Eu conheci um amigo, na época, na primeira igreja batista de Cuiabá, que ele gostava de se relacionar com os árabes, e aí então surgiu um ministério para alcançar os árabes de Cuiabá, né? Existiam restaurantes árabes, enfim, então houve um trabalho voltado para isso.
Então, se você tem alguma habilidade ou interesse pessoal que você pode aí atuar, você pode trazer como sugestão para a igreja, porque quem sabe Deus esteja interessado em alcançar pessoas através de você. Não tenho dúvida que você pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. O terceiro fator é a personalidade. Nós somos diferentes, como eu disse. Existem pessoas que têm uma personalidade mais forte, uma personalidade uma pessoa mais calma, mais tranquila, e tudo isso também são recursos poderosos nas mãos do Senhor. Eu trouxe aqui um estudo, inclusive curioso, sobre a personalidade dos discípulos de Cristo. Simão Pedro, por exemplo, ele era impulsivo, amoroso, tímido, explosivo e entendia com dificuldade os ensinamentos. André era um homem zeloso, sincero e dedicado em sua tarefa de apóstolo. Perceba a diferença entre as pessoas comuns que Jesus escolheu para caminhar com ele, né? Tiago também tinha uma personalidade forte e era uma pessoa ambiciosa. João, a princípio, era de espírito exaltado e indisciplinado, mas se tornou o discípulo do amor. Felipe, personalidade tímida e inicialmente um pouco incrédulo. Bartolomeu foi uma pessoa em quem não se via dolo, fraude, e ele era uma pessoa honesta. Tomé foi uma pessoa determinada. Mateus demonstrava sua humildade. Tiago de Alfeu era o mais jovem dos apóstolos. Eu não encontrei algo específico sobre a sua personalidade. Ele era conhecido também como discípulo menor, talvez pela sua idade ou até mesmo pelo seu tamanho. Judas, o Tadeu, era bastante temeroso e um pouco incrédulo. Simão, o Zelote, era uma pessoa zelosa e cuidadosa. E Judas Iscariotes era egoísta, ambicioso e possuía um espírito egocêntrico. Então perceba que a diferença de personalidade entre eles, mas estes caminharam com Jesus e foram úteis no ministério de Cristo. Você pode ser uma pessoa impulsiva, pode ser uma pessoa hospitaleira, talvez um Barnabé, acolhedor, amável, compreensível, diferente de Pedro, que já era uma pessoa explosiva, enfim. O que eu quero dizer aqui é que Deus usa o fator personalidade para o exercício do ministério. É por isso que no corpo de Cristo tem espaço para todos. E por fim, o quarto valor, a experiência de vida que tivemos. Eu quero falar ao seu coração aqui. Talvez você tenha uma experiência marcante na sua vida. E mais, talvez uma experiência de dor, que quando você lembra, ainda machuca, talvez você sente saudades ou não, mas o que eu tenho para te dizer aqui é que as maiores lições que nós temos na vida, aquelas que marcaram, foram experiências dolorosas. Soube inclusive esta semana, soube de um caso de uma senhora que perdeu o seu filho e por 3 anos ela não mencionou o nome Deus. Ela era cristã, convertida genuinamente, mas por causa desta perda, ela por um tempo culpou Deus por isso. Eu espero que não seja o caso de ninguém que esteja assistindo aqui pela dor, porém, olha o que Deus fez na vida desta mulher. Ela foi orientada, foi ajudada pela igreja e superou este trauma ao ponto de entender
que o seu ministério era voltado justamente para crianças. Então hoje ela dedica, além de hoje mencionar o nome do Senhor, ter voltado para a casa do Senhor, ela serve as famílias, ajudando as crianças durante o culto. Então, qual é a experiência de vida que você já teve? Seja ela positiva ou negativa. Se você já morou fora do país e retornou, você pode então exercer um ministério voltado para alcançar estas pessoas, ou se for a questão do idioma, você atrair pessoas que falam o idioma que você aprendeu. Se você teve uma experiência profissional, que você desenvolveu habilidades, você pode também exercer este ministério servindo na igreja. Ou então, experiências também amargas, experiências difíceis, talvez experiências de perda, mas que você pode também utilizar como bênção. Por quê? Porque querendo ou não, se você passou já por um deserto escaldante na vida, você com certeza tem lições que a grande maioria de nós não tem. Então você pode utilizar desta experiência como se você fosse escrever um livro, por exemplo. Que lições você tirou no deserto? Então estas lições podem ser naturalmente aplicadas no ministério de Cristo. Veja o que diz 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Versículo 4. Que nos consola, olha que interessante esse versículo. Que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, se nós fomos consolados na tribulação, nós aprendemos. E nós podemos então agora consolar aqueles que vivem ou enfrentam hoje uma tribulação. Talvez um pai de luto, ou um câncer que você enfrentou e superou, a recuperação de um vício, um divórcio ou a morte do cônjuge. Tudo isto são ferramentas, recursos e de valor que Deus pode usar para que você seja útil, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Para concluir, em tempo de crise, invista em conhecimento. Estamos vivendo um tempo de distanciamento, não precisamos nem falar mais sobre isso, mas neste momento, mas as portas da igreja estão fechadas. Por que falar sobre ministério? Por causa da chuva que virá. Não sei se você conhece aquela história de 2 agricultores que ambos estavam ali olhando para o céu e não viam nenhum sinal de chuva, mas um deles se levantou e começou a jogar as sementes. O que permaneceu sentado disse: rapaz, por que você está fazendo isso? Olha para o céu, está azul, não tem nenhum sinal de chuva. Ele falou: se não está chovendo, é porque vai chover. Então ele lançou as sementes. Enquanto o outro agricultor permaneceu sentado, a chuva veio, as sementes brotaram e ele colheu os frutos. Enquanto o outro agricultor ficou para trás. É claro que ele também semeou, porém colheu os frutos com atraso. Não é porque estamos com as portas fechadas hoje, especificamente. Eu espero que na semana que vem as portas se abram novamente. Mas, ainda que permaneçam fechadas por algumas semanas, é certo que a chuva virá. Então, que nós sejamos capacitados,
tenhamos esta consciência de que em tempo de crise precisamos investir em conhecimento. Aproveito aqui para dizer que se você está desempregado, foi demitido, aproveite para investir em seu conhecimento, porque o desemprego não vai permanecer. A chuva virá. Tenhamos consciência de que não estamos em tempo de descanso, mas de trabalho. Não é hora de vir para a igreja para descansar, né? O descanso eterno é na glória. Amém. Lá nós vamos então descansar. Mas enquanto estivermos aqui, temos que desfazer as malas que levaremos para o céu, porque nós precisamos ainda trabalhar. Seja um canal de bênção para os seus irmãos. Com certeza você tem valor e você pode ser útil para todos nós. E glorifique a Deus por tudo que você tem, por tudo que você sabe, pelas habilidades, pelos recursos, pelos interesses, pela educação que você teve e também pelas experiências positivas ou até mesmo dolorosas, porque Deus pode utilizá-las para a sua glória. Para encerrar, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons e ofereça-os com amor para a sociedade, porque se não tiver amor, de nada valerá. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas lembranças de que nós podemos ser úteis no meio dos nossos irmãos, como igreja de Cristo. Obrigado porque o Senhor distribuiu dons para a tua igreja e hoje nós podemos transmitir este culto para os nossos irmãos que talvez não tenham habilidades com tecnologia e que precisam estar em casa, mas que desfrutam deste privilégio, deste culto que está sendo transmitido, por causa de habilidades de irmãos, de pessoas que o Senhor capacitou. Ó Deus, obrigado pelo dom da música, pelos nossos irmãos do Ministério de Louvor. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor orquestra a tua igreja para que esta seja edificada, cada um fazendo a sua parte. Em nome de Jesus, levante mais servos do Senhor. Ó Deus, eu não tenho dúvidas que a tua igreja é recheada de talentos, de recursos, de interesses, de dons, mas que podem hoje estar ocultos, talvez no banco da igreja. Mas nós pedimos, ó Pai, que o Senhor anime, inspire e motive para que os nossos irmãos venham servir e contemplarmos a edificação da tua igreja para o louvor da tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, estamos chegando ao final deste culto. Espero que você tenha sido edificado, que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração. Às 18 horas, se Deus permitir, estaremos juntos para glorificarmos a Deus. Que você tenha um ótimo domingo, um ótimo momento de almoço e que o seu tempo com a família também seja de grande valor. Com a bênção, estaremos encerrando o nosso culto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo, seja com o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.